Temos um instante. Prezados irmãos e irmãs, este texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir precisa ser bem entendido para não suscitar falsas interpretações ou talvez pensar que o texto esteja ensinando alguma coisa de desonesto, né? Porque nós acabamos de ouvir que uma pessoa agiu com desonestidade e foi elogiado, né? Diz aqui, e o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com esperteza. E diz, com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz. Como que nós podemos entender esta passagem? O que será que o autor sagrado está tentando nos dizer? Vamos ver na primeira leitura, nós já temos uma pista, né? A profecia de Amós. Nós vemos aqui que as pessoas estão preocupadas, dizendo, quando passará a lua nova para podermos vender nossa mercadoria? Mas veja, não é só vender, mas é vender com uma certa malícia. Veja aqui, e o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar preços, adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com par de sandália. Está vendo? Nós estamos aqui diante da a inteligência para fazer o mal. É o uso da sabedoria, que é dom de Deus, para adulterar pesos e medidas, enganar as pessoas, né? Adulterar produtos, dar pronta saída ao trigo, o refúgio do trigo. Está vendo que até para fazer a maldade, a pessoa se serve da inteligência que é dom de Deus. E é exatamente essa a linha de leitura que nós vamos aplicar no Evangelho. No Evangelho nós temos uma situação bem parecida. Um administrador, portanto, se foi confiado ele administrar, é sinal que tinha capacidade, tinha talentos e dons, né? Ninguém dá uma empresa, confia a gestão de uma empresa a alguém que não seja capaz, não, né? Então, se ele era um administrador, significa que tinha capacidade, condições e inteligência para ocupar o cargo. Só que diz o texto que ele estava sendo desleal, né? E foi acusado pelo patrão de estar esbanjando os bens e não estava sendo muito honesto na sua administração. Então foi chamado, olha, que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. Então ele está ciente de que vai ser mandado embora, vai perder o cargo, vai perder o ofício, vai perder o seu salário, deveria ser um bom salário. Então ele começa a se preocupar, vou ser mandado embora. Então já sabe que não fez algo muito bom, né? Tinha culpa no cartório. Então ele começa a raciocinar aqui, ó, começa a usar a inteligência, olha só. E aí eles, o que vou fazer? Eu vou ser mandado embora, eu preciso dar um jeito, né? Vou ficar sem emprego, olha, cavar a terra, eu não tenho mais força, nem idade para isso. Mendigar, tenho vergonha. Aí vem uma saída. Aí ele começa a pensar, já sei o que vou fazer. E lembra dos devedores, todos aqueles que devem para o patrão. E chama o primeiro, diz, quanto você deve? Ele, como administrador, sabia, né? Devia ter algum recibo, alguma promissória, não sei como que usava na época, né? Como hoje as promissórias, né? Quanto deves ao meu patrão? Eu devo 100 barris de óleo. Então faz o seguinte, pega a tua conta, rasga esse recibo de 100 e vamos fazer um outro de 50. Olha só, malandragem, esperteza, desonestidade, mas, né?
A pessoa que devia 100 e passa a dever 50, passa a ficar grato. Não, obrigado, ó, eu estou te dando uma mãozinha aqui, mas amanhã depois, se eu precisar, você não esqueça o favor, tá vendo? Que estou te fazendo aqui. E assim fez com o segundo, né? Chamou o segundo, quanto deve? 80, né? 100 barris do que? Escreve 80, e certamente ele deve ter feito isso com várias pessoas. No final da passagem diz, e o Senhor elogiou o administrador pela esperteza, não elogiou a desonestidade, mas ele, mesmo de uma forma desleal, mas ele foi rápido para achar uma solução diante de um problema que se apresentou. Aí o texto diz, na verdade, os filhos deste mundo são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz. O que esta passagem está nos dizendo? Está nos dizendo o seguinte, meus irmãos e irmãs. Veja bem, podemos olhar quanta sabedoria, inteligência que nós usamos para as coisas do mundo. Pergunto, e para as coisas de Deus, será que nós as usamos também? Se a pessoa é capaz de usar a inteligência para comprar um lote, para construir uma casa, para fazer um projeto, né? Tudo na vida demanda inteligência. Tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente precisa sentar, pensar, calcular, raciocinar, não é assim? Você que é pai e mãe, se você fazer as contas direitinho, para tudo a gente precisa no dia a dia usar inteligência para não comprometer a estabilidade da família, para não correr riscos, nós usamos a inteligência, e está certo. E para conseguir o reino de Deus, será que não precisa usar nenhuma inteligência? É disso que o texto está falando, quando diz que os filhos desse mundo, nos seus interesses, nos seus negócios, são mais ágeis, mais espertos. Daí cita o exemplo desse administrador, veja o que ele fez, a primeira leitura também, ambas inteligências, mas aí faz um paralelo, e por que não usar a sabedoria e inteligência para conquistar o reino de Deus? Então esta é a pergunta, esta é a linha de raciocínio que nós devemos seguir. Veja bem, a inteligência que é dom de Deus, ela também foi dada a todos nós para nós descobrirmos as coisas de Deus. A gente vê tanto empenho das pessoas para conquistar aquilo que passa. Veja bem, tua casa bonita, o padre não está dizendo que você não tenha que ter uma casa bonita, que você não tenha que ter o teu dinheiro. Não, todos nós, seria hipocrisia da minha parte, até a igreja, né? O padre está sempre pedindo dízimo aí para manter a estrutura, né? Mas não é isso. O que nós devemos pensar assim, quanta inteligência que nós usamos para ter aquilo que vai passar, e às vezes nada, nenhuma ou pouca inteligência para aquilo que não vai passar. Essa é a questão. Veja, as pessoas, elas se preocupam da manhã, o dia, acordam preocupadas, passam o dia com o que vai ter, com o que, né? Com aquilo que amanhã depois, quando nós não estivermos mais a nossa casa bonita, o nosso carro que nós amamos tanto, o dinheiro que está lá na conta, alguém vai lá, vai pegar, vamos brigar. Lembra que o padre já falou que herança é um dinheiro que os mortos deixam para os vivos se matarem? Herança é um dinheiro que os mortos deixam para os vivos se matarem, e às vezes até na própria família. Brigam, se matam, se dividem por causa de uma herançazinha do pai, da mãe, que muitos filhos, se quiser derramar um suor de lágrima, de suor, de trabalho, de esforço, mas se tornam inimigos um do outro. É isso aí, ó. Quanto empenho, quanta sabedoria que nós usamos para depois deixar tudo para os outros, e que a gente não leva para o caixão e muito menos lá para cima. E às vezes usamos quase nada. Então todos nós deveríamos nos perguntar,
além do esforço necessário da sabedoria do dia a dia, o que eu estou fazendo para também poder, sabendo que amanhã depois nós iremos, todos nós passamos. Você vê quantos familiares, amigos que você já perdeu, que já não estão mais aqui. E a pergunta que a gente deveria fazer, para onde iremos depois da morte? A igreja nos diz que existe um destino. Eu penso que a pessoa que não investe na vida eterna é porque não acredita. Porque se a gente acreditasse e levasse a sério, porque tem muita gente na igreja que não acredita, inclusive vai vir comungar daqui a pouco na mão do padre. Mas será mesmo, padre, que existe vida eterna, inferno? Eu já ouvi essa pergunta, não de ateus, de pessoas que comungam todo dia na igreja, até mais que o Papa. Não sei o que entenderam ainda, de repente estão, porque tem muita gente na igreja, e o padre já falou que está na igreja, mas ele não é a igreja. E eu vou morrer repetindo isso, porque eu vejo todos os dias, já 30 anos de padre, não comecei ontem. Ou não tem fé, a pessoa que duvida, quem primeiro falou em vida eterna não foi o Papa nem o Bispo, meus queridos e minhas queridas. O primeiro a falar que existe vida eterna é aquele que está atrás de mim ali, ó. Desculpa falar, mas... tá vendo? Aquele que está lá e que está ali, ó, que morreu na cruz. Foi ele quem falou. Então, se ele disse que existe vida eterna, e ele foi bem claro, inferno, paraíso e purgatório. Não é só vida eterna, existe o inferno também. Mas tem pessoas que não gostam. E se o padre fala, eles ficam incomodados. Não gostam. Então, meus queridos, a sabedoria que você tem e que Deus te deu, ela também deveria ser usada para pensar sobre isso, porque vai acontecer comigo, contigo e com todos nós. E depois não adianta chorar, se lamentar. Diz aqui: no mundo existe primeira instância, tribunal de segunda e apelação de ulterior. Lá em cima não, é uma sentença só. Não vai ter apelo. Mas deixa eu consultar meu advogado aqui, eu acho que tem alguma injustiça aqui, eu estou aqui no inferno ou no purgatório, eu acho que tem alguma coisa errada, eu deveria estar no céu. Não. Aqui ainda a gente tem os trambiques, né? A gente dá um jeito, né? Mas depois da morte, não. Cada um já parte daqui com a sua sentença já. Então não é para assustar ninguém, mas é para questionar, porque tem muita gente brincando com a fé, achando que está tudo certo, aquela falsa ideia de um Deus bobaião, desculpa falar, porque Deus é bonzinho, que já está tudo certo, o céu já está garantido para todo mundo. Não, porque é o que o mundo aí fala, vai atrás do padre, ir na missa, rezar, para quê? Deus já morreu na cruz, Jesus já morreu na cruz, você já está salvo. Vocês já ouviram isso? É o que o mundo ensina, para te tirar de Deus, para te tirar da igreja, porque o demônio trabalha assim. Fique tranquilo, o céu já está garantido, Jesus já morreu por você, Ele já derramou seu sangue, Ele já morreu na cruz para dar o paraíso a todos nós. Então, essa é a imagem, é o marketing que o inimigo usa, que está muito presente, mas muito presente nas nossas gerações de hoje, principalmente os mais jovens, né? Muitas pessoas não acreditam na vida eterna, acreditam só nesta vida. E a palavra de Deus diz, olha aqui, maldito, olha só, maldito o homem que confia no próprio homem, maldito o homem que confia nas suas riquezas e deposita nelas a sua esperança. Maldito, é a palavra da Bíblia, viu? E bendito o homem que deposita em Deus a confiança, cuja sua esperança está em Deus e não naquilo que é transitório. Bendito. Então, meus queridos, é uma questão de sabedoria. Então, usemos, e finalizo, a sabedoria, dom de Deus, que nos foi dada, não somente para conquistar as coisas do mundo, também podemos usar, mas não podemos esquecer de que essa mesma sabedoria,
este mesmo empenho, luta, garra e talento que a gente usa para conseguir as coisas deste mundo, nós também deveríamos usar para conseguir as coisas do céu. É isso que o texto de hoje vem falar. Louvado seja nosso